Ficou assombrada a casa. Fica assombrada. Foi no segundo semestre do ano de 2017 que surgiu a ideia de criarmos o canal Contos do Além. A partir dali em diante, sempre podemos contar com algumas histórias novas que as pessoas enviam para a gente, ou nós narramos também histórias já conhecidas, histórias que nossos familiares contavam. E na história de hoje não vai ser diferente. Mexendo nos arquivos do meu celular, em produtos salvos, arquivos salvos do meu celular, eu encontrei uma história curta que foi narrada pelo seu Tomaizinho, o meu pai, e foi com ele que nós iniciamos o canal no YouTube, o Contos do Além. A história que ele narrou para nós, a primeira história que nós lançamos foi uma história sobre o Saci Pererê. E o nome do vídeo é O Saci Me Prendeu na Mata. Eu quero que você assista, se ainda não conhece. Eu tenho certeza que você também vai gostar, você que é amante das histórias de assombração, das histórias de personagens do folclore, bem diferenciada daquelas que nós aprendemos na época em que passamos na escola. Hoje, então, o seu Tomaizinho vai trazer mais uma história diferente para nós. Eu tenho certeza que essa também vai prender a sua atenção aqui no canal Contos do Além. E eu preciso pedir para você também que, se ainda não se inscreveu em nosso canal, não esqueça de fazer isso. Clique também no joinha, dê um clique lá no sino para que você possa receber todas as notificações sempre que a gente lançar algum vídeo novo aqui no YouTube. Nós agradecemos, claro, a sua participação, o seu apoio, o seu carinho de todos que já se inscreveram até hoje, fazendo assim com que sejamos incentivados para continuar levando conteúdos dessas histórias para você em todo o território nacional e até mesmo fora do nosso país. Algumas pessoas têm assistido os vídeos do canal Contos do Além e têm interagido conosco. Hoje nós vamos levar então até você mais uma história que foi narrada por ele, seu Tomaizinho, e hoje ele vai falar sobre um sítio assombrado, uma casa assombrada que nós vivemos lá no meado de 1970. Durante a noite, lá na casa, a gente ouvia sempre barulho de passos pelo corredor, na frente da porta dos quartos, e havia pessoas puxando correntes, objetos caindo no chão lá na cozinha. No sítio onde a gente morava naquela época ainda não existia a luz elétrica, ou a gente usava lampião ou a lamparina, que era bem mais prático para todos nós. A gente usava a lamparina, colocava querosene para poder iluminar a noite. Então a gente dormia cedo, não havia luz elétrica, então não tínhamos também televisão. O que a gente tinha para ouvir era somente um rádio de pilha. Mas o sono batia cedo porque a escuridão era intensa, com exceção nas noites enluaradas, nas noites de lua cheia. A gente podia se reunir fora da casa, numa área. Havia 5 degraus na frente da casa, na frente da porta de entrada do lugar onde a gente morava. E ali, nas noites de lua cheia, a gente ficava conversando até tarde da noite. E muitas vezes o meu pai também sentava conosco nesses degraus e ali ele narrava as histórias de assombração, as quais ele afirmava com toda certeza que visualizou, que participou, que realmente aconteceu com ele ou com algum conhecido que narrou a história para ele. E ele passava para nós, e até hoje aquelas histórias ficam na nossa memória. No vídeo de hoje, ele mesmo vai narrar. É um vídeo curto que nós encontramos no arquivo aqui do celular, mas que vale a pena levar para o canal Contos do Além, para que essa história nunca se perca. Ele vai falar sobre coisas que eu já disse, sobre passos de gente por dentro da casa, barulho de objetos caindo
E quando ele saía para olhar, para ver se havia entrado alguém dentro da casa, não tinha ninguém. Ele ia até a porta da sala, ia até a porta da cozinha, olhava as janelas e tudo estava trancado. Então, não havia entrado ninguém dentro da casa. Outra coisa sinistra também que acontecia lá naquele sítio era barulho de cavalos correndo ao redor da casa. Parecia que os cavalos lá da chácara haviam escapado lá da cocheira e estavam brigando, correndo, rodeando a casa. Era muito barulho, das patas do cavalo batendo no chão, cavalos relinchando. E quando o meu pai, o Tomaizinho, saía lá para fora também para verificar, não encontrava nada. E no dia seguinte, após o sol nascer, todos os que ouviram os barulhos de cavalos correndo ao redor da casa ficavam sem entender o que havia acontecido, porque de tanto barulho que ouviam durante a madrugada e no dia seguinte, ao amanhecer, ao saírem para fora da casa, podiam verificar que não havia marcas de cavalo ali. Todos ficavam sem entender o que realmente havia acontecido. Só tinha uma explicação: eram fantasmas, eram espíritos de pessoas que viveram naquele lugar no passado e que se recusam a sair daquela casa, daquele sítio. Tanto as pessoas que caminhavam dentro da casa, fazendo barulho, fazendo ruídos, arrastando os pés quando passavam diante da porta dos quartos. Nós éramos crianças, eu era criança, meus irmãos e minhas irmãs também. Quando a gente ouvia, a gente gritava, todos nós ficávamos assustados. Os cachorros da chácara não percebiam nada, todos ficavam em silêncio, mesmo com aquela barulheira de cavalos correndo ao redor da casa. Parecia que os cachorros não percebiam aquilo. Quando latiam era muito poucos latidos, mas nunca ao mesmo tempo em que surgiam os cavalos correndo ao redor do lugar onde a gente morava. Então era somente as pessoas que percebiam aquilo. Somente os moradores da casa ouviam os ruídos que eram causados por aqueles espíritos. A gente não sabe se eram espíritos de escravos ou de pessoas que moravam ali anterior a nós. Havia outros moradores também naquela casa antiga, uma casa que provavelmente foi construída pelas mãos dos escravos e o lugar ficou assim, muito assombrado. E por esse motivo, as pessoas que morreram ali, parecia que seus espíritos estavam mesmo se recusando a irem para outro lugar, porque se acostumaram ali, naquele sítio, naquela casa. Agora você vai acompanhar esse pequeno vídeo, um vídeo curto, que foi narrado por ele, seu Tomaizinho, contando que ele via, que ele ouvia naquele sítio onde a gente morou em meados dos anos 70. Aquela casa era muito antiga, foi construída por escravos, quando a gente foi morar. A gente fazia coisa lá. Eu ia pegar leite, voltava, escutava barulho, ia deitar e barulho, correndo assim, correndo dentro da casa. Levantava e ia ver, não via nada. Madrugada. O senhor pai de vez. Eu tinha um cachorro lá, meu pai de cachorro, o cachorro fazia barulho nenhum. O cachorro não percebia. Não. Aquela história dos cavalos correndo ao redor da casa também, que monte de cavalo. Amanhecia o dia, não tinha marca nenhuma. No terreiro, né? Não tinha nenhuma marca de ferradura, de casco, nada. Uma olhada ali, não tinha mais nada. Não tinha cavalo, não tinha mais nada. Antes tinha outro que morava lá, antes. Dono também da chácara. Dono da chácara. Pode ser também. E ficou assombrada a casa. Fica assombrada.